Feliz sábado, né? Para aqueles que não sabem, o pastor Ayrton Killer é o presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Ele vai transmitir para a gente uma mensagem de otimismo, de coragem, diante dos momentos que estamos vivendo de pandemia. A Igreja de Deus, ela não parou. Então, ouçamos o nosso presidente, o nosso líder da Igreja Adventista para a América do Sul. Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise atrás da outra. A pandemia da Covid-19 acabou expondo outras crises adicionais. Nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise forte nas famílias, com aumento do número de abusos e até agressões. Também estamos vendo uma crise sem trégua na política, com uma forte polarização, além de acusações, radicalismos e vandalismos. E temos ainda uma lamentável crise de direitos humanos explorando o pecado da discriminação racial, com gente sendo desrespeitada, agredida e até morta. E as crises não param por aí, tem também uma crise violenta de comportamento, com algumas pessoas usando a sua intolerância para defender a tolerância e expressando suas opiniões cheias de ódio, revolta e até partindo para a agressão. Mas para entender o que realmente está acontecendo, nós precisamos ter outra visão e reconhecer que a verdadeira crise não é de saúde, nem familiar, nem política, nem de comportamento ou direitos humanos. A crise é mais profunda. O que nós estamos vendo são apenas os frutos de um problema que está na raiz. A crise está dentro do coração humano. É o resultado de uma geração que decidiu colocar Deus em segundo plano, ignorar a sua vontade e até tentar se colocar no lugar dele. E a realidade é que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, maior é o tamanho da crise. A solução definitiva não está em podar os galhos ou tentar arrancar os frutos, apesar de que é preciso sim reparar muita coisa que está sendo mal feita. Mas nós temos que lidar com a raiz e oferecer um remédio para o coração. Sem mudança de coração, não vai haver melhora em nossa condição. Os seres humanos, os líderes, os protestos, as prisões, as leis lidam com os galhos e têm o seu papel, mas só Deus muda o coração. Por isso, precisamos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagre, uma mudança de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida com respeito ao próximo, com amor pelos necessitados e com equilíbrio ao lidar com as diferenças. Nosso foco não vai estar apenas em nós mesmos, nossos direitos, benefícios, nossas vantagens pessoais, não. Vamos pensar mais no outro. E na felicidade dele, vamos encontrar nossa própria felicidade. Esse é o amor de Deus, ele é altruísta. Já o inimigo de Deus estimula o egoísmo e tenta chamá-lo de amor. Quando ele ainda estava no céu, a sua prioridade era pensar apenas em si mesmo. E hoje, ele estimula as pessoas a fazer o mesmo. E é aí que nascem as crises políticas, as agressões e os conflitos na família e até a quebra dos direitos humanos. Todos pensando apenas em si mesmos, apesar de falar que estão fazendo tudo pelo bem do outro. Eu quero convidar você a defender, investir e lutar por uma mudança de coração. Um milagre que acontece só ao pé da cruz, quando você entrega o seu coração definitivamente ao cuidado do Senhor. Eu sei que você conhece muita gente que se chama de cristão, mas dá um péssimo testemunho. Mas tem muita gente boa que viveu e continua vivendo uma experiência com Jesus. Olhe para os cristãos verdadeiros, aqueles que realmente representam o amor, a bondade, a generosidade e a solidariedade que vem do Senhor. E que também são fiéis aos valores que a Bíblia ensina, defendem as suas crenças, não abrem mão delas, mas sem perder o respeito por aqueles que pensam de maneira diferente. Afinal, esse é o Espírito de Cristo, daquele que disse: amai-vos uns aos outros, mas não disse: enfrentai-vos uns aos outros. Nós precisamos lembrar sempre de Romanos capítulo 5, verso 5, onde o apóstolo Paulo confirma que a esperança não traz confusão. Ela é positiva, ela une as pessoas e as conecta a Jesus. Essa é a nossa maior necessidade. E você pode dar sua contribuição, sendo sempre uma voz de esperança. Deu para entender a mensagem do presidente?
Vivemos num mundo de crise. O livro missionário desse ano vai ser A Esperança em Crise. Vai custar 0,800 de graça. Não sabemos se é só esse ano, mas esse ano vai ser 0,800. Não sei também quantos livros nós vamos receber, mas o certo é que nós teremos o livro missionário desse ano, escrito pelo pastor Mark Philly. Então vocês estejam certos que vai ser uma bênção para a nossa igreja. Quero nessa manhã ler com vocês João capítulo 15, no verso 16. Acompanhe a leitura bíblica de João 15, 16. Vamos abrir as nossas Bíblias. Dá uma pausa aí no celular ligado, só o meu aqui da frente, tá certo? Vamos nos concentrar naquilo que Deus tem para nós. Vou falar para vocês hoje que Deus tem uma missão para você, baseada em João 15, 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Você acredita que Deus tem uma missão para você? Quantos aqui acreditam isso? Deus tem uma missão para a gente. Quando eu era garoto, eu dizia uma coisa e ouvia outra. Eu dizia para minha mãe assim: quando eu crescer, eu vou andar pelo mundo. Minha mãe dizia assim: que mundo é esse? Onde é que você vai? O mundo. E eu cresci também ouvindo muitos familiares meus dizendo o seguinte: esse tem que estudar para ser padre. E Deus, meus queridos, me abençoou me dando uma missão diferente. Eu andei pelo mundo pregando o evangelho através de literaturas, através da colportagem. Saí do estado do Maranhão para ir para Fortaleza com 21 anos de idade, para cumprir uma missão que Deus me deu. Depois de ter sido desestimulado por uma missão que eu tinha que fazer em algumas cidades ali do Maranhão, agora nessas férias eu passei por essas cidades, e eu vi as placas daquela cidade, e eu ainda tenho uma dívida com aquele povo ali. Eu tenho que ir lá com o livro missionário de qualquer maneira, porque eu fugi igual Jonas fugiu. Recebi um conselho mal dado de alguém que não tem a missão de Deus no coração. E eu fui desviado para o outro lado para ganhar mais dinheiro. E aí, quando fui testado com a fidelidade a Deus, com a guarda do sábado, eu agora disse para os meus familiares, para todos: agora eu tenho uma missão e eu vou mesmo. E ninguém vai me impedir de ir, somente Deus. Saí com 21 anos de idade, colportei em todas as capitais do Nordeste, vendi livro para o Papa do Diabo na cidade de Aracaju, lá em Sergipe. Passei ali por um prédio, estava escrito lá: Luiz Raual, Papa do Diabo. E eu, como comportou ali, meditei, veio aqueles momentos, né, de temor. Digo: mas Deus tem uma missão, eu tenho que vender um livro para esse homem, ele é o Papa do Diabo. Eu tenho que mostrar para ele a realidade de quem é Lúcifer. E eu apresentei para ele o livro Grande Conflito. Ele disse assim: eu já tenho. Digo: vou trazer o melhor para você. Vou trazer para você a história da redenção. E eu levei o livro A História da Redenção, e aquele homem me pagou. Na missão da colportagem, eu fui numa cidade da Paraíba, Bonito de Santa Fé, numa véspera de Natal. E eu cheguei ali naquela cidade e comecei a dar as minhas ofertas, vendendo o livro Andando por Onde Andou Jesus, Ilusão das Drogas, o tabagismo, certo? E o drama do alcoolismo.
Depois de vender para todas as pessoas, eu fui e procurei o nome ali do padre da cidade. E alguém me falou o seguinte: você não vai conseguir vender livro para esse padre. Eu digo, mas eu estou aqui numa missão. E eu cheguei lá, bati palma, fui recebido, vendi a coleção e expliquei para ele assim: olha, isso aqui é um resumo, isso aqui é um resumo. Os livros vão vir com tantas páginas. E ele, depois de assinar o pedido, disse assim: anota também o resumo, que eu quero um resumo. E eu tive que pedir o prospecto e vender para aquele padre, senão não vendia a coleção. E ele, depois de assinar o pedido, disse assim: anota também o resumo, que eu quero um resumo. Missão. E eu estou nessa missão há 33 anos. E a coisa que cada dia que passa eu sou mais convicto é que nós temos que conquistar pessoas para o reino de Deus. Já passou o tempo de você ser adventista de banco, de você não ser conhecido, de você não dar um estudo bíblico. Irmãos, a igreja não é mais isso. A igreja vive outra realidade. O evangelho tem que ser pregado com mais urgência. Por que nós estamos hoje diante de câmeras de televisão, a Rede Novo Tempo, as pessoas pedindo para ser batizado, e nós estamos aqui esperando as pessoas virem à igreja? Então, vou mostrar para vocês a missão de Deus. No Antigo Testamento, a missão começa com Deus. Vocês acham em Gênesis 3, de 9 a 15. Qual é o objetivo dessa missão? As passagens bíblicas, depois nós vamos passar para vocês. Qual o objetivo da missão? É o homem culpado. Adão e Eva, lá no Éden, caíram em pecado, e Deus deu ali o primeiro passo para buscar Adão e Eva ali, a família de Adão que estavam ali perdidos. Deus fez 4 perguntas. Adão, onde estás? Quem te fez saber que tu estava nu, Adão? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Depois Deus perguntou à mulher: e aí, Eva, o que você fez? O que aconteceu? Meus queridos, nós temos ali uma coisa muito clara. Satanás, que foi o autor daquela astúcia, daquela artimanha, ele não pergunta, mas ele declara e coloca o casal ali sobre a sua ira, para destruir os nossos primeiros pais. Vemos também a resistência do homem, Adão culpando a sua esposa: ó, Senhor, foi a companheira que tu me deste. A mulher culpando quem? A serpente. E a serpente culpando quem? A Deus. Meus queridos, diante de tudo isso, Deus ele não insistiu ali em saber quem era o culpado. Deus queria mostrar para eles que haveria um meio, uma saída, que eles não estariam totalmente perdidos. É quando nós lemos Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus, depois disso aí, entrega a missão aos seres humanos. Gênesis 4, 26, diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. É uma referência aos cultos que nós temos hoje, aos cultos públicos. A missão do povo de Deus era resgatar o homem caído, e essa missão ela tem a sua origem em Deus, porque Deus foi o primeiro missionário, certo? Deus é quem criou a missão. O objetivo da missão é salvar o pecador. Sempre nós vamos, quando você vai, pega uma Bíblia, quando você veste uma camisa de Caleb, uma camisa de dupla missionária, põe uma Bíblia na sua bolsa, na sua pasta de estudo, o que você vai fazer? Eu vou tirar alguém ali, não é, do lamaçal do pecado, vou salvar um pecador. A Bíblia diz que Abraão foi escolhido, Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Temos também Jacó, Deus teve que mudar o nome de Jacó. Jacó era enganador. É difícil, não, eu sou Jacó. Chega Jacó para dar um estudo bíblico, não, eu sou Jacó. O que é Jacó?
enganador, vai me enganar, né, irmão Paulo? Então diz, não, você agora é Israel, você agora é vencedor com Deus. Né? Deus escolheu também a nação de Israel para ser uma bênção a todos os povos. Essa escolha, meus queridos, não foi por favoritismo. Tem pessoas que são escolhidas por favoritismo, não têm capacidade para ocupar uma função, um cargo, e são escolhidas por amizade. Deus escolheu porque Deus tinha uma missão para a nação de Israel. Deuteronômio 4, de 6 a 9, relata aí todo o êxito de Israel. Vocês sabem aí, lá, fala lá, ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus. Tinha Deus, tinha todo tipo de cultura ali, mas olha, vocês vão adorar o Deus verdadeiro. Eles tinham também muitas vantagens, a nação de Israel. Né? Se eles obedecessem a Deus, eles iriam ter prosperidade, tanto material como espiritual. E as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel, na questão de saúde, agropecuária, habilidade artesanal, prosperidade e grandeza. Por isso que a gente vê a nação de Israel hoje como uma nação próspera. Essa bênção que Deus deu a Israel, ela tinha também um propósito. Israel tinha que ser testemunha daquilo que Deus fazia por eles. Eles tinham que atrair povos, né? Outros povos. Deus também estaria abençoando espiritualmente para o cumprimento da missão que eles tinham que fazer ali. E hoje, meus queridos, nós somos considerados o Israel espiritual. O que Deus tem para você? Deus tem saúde. Deus quer que você seja testemunha. Deus lhe abençoa no seu trabalho, na sua renda, no sustento do seu lar. Deus tem dado bênção para você. Nós somos o Israel espiritual. Agora vamos um pouquinho para o Novo Testamento. A missão do Novo Testamento começa com Cristo. Se no Velho Testamento começou com Deus, no Novo Testamento também tem que começar com Cristo, o Filho de Deus. E sabe qual é a missão que Deus deu para você e para mim? Está em Lucas 19, 10. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você olha para uma pessoa e você fala assim, olha, não tem jeito. Né? Esse aí não muda. Não esqueçam que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão, meus queridos, depois é entregue à igreja pessoalmente por Jesus. O que Jesus fez? Escolheu 12 homens, está em Mateus 10, de 1 a 42. Você teria coragem de escolher Pedro para ser um funcionário da sua empresa? Para ser um João de temperamento curto? Judas, alguém que você sabia que ia estar na sua empresa, visando lucro, visando dinheiro? Você teria coragem de fazer isso? Ali, de todos, só Lucas se destacava como médico, né, nos dias de Jesus. Então Jesus escolhe 12, envia os 12. É interessante que você leia esse capítulo 10. Você não vai encontrar facilidade em sair para realizar a missão. Jesus fala ali que você vai como ovelha no meio de lobos. Tem gente que você vai bater na porta e a pessoa vai lhe maltratar. Jesus disse assim, olha, se não é ali que não quer lhe atender, o que você tem que fazer? Bater a poeira do sapato e ir embora. Então, são várias instruções. Depois, Jesus envia os 70. Aí nós encontramos em Atos, ele enviando os 120. Depois ele envia apóstolos das igrejas todas, e a igreja começa a crescer. A igreja vai com 12, 70, 120. Depois a gente vê Pedro lá, a igreja com quase 3.000 almas. Depois 5.000 almas, e depois a Bíblia fala de quê? Da multidão. Irmãos, é uma missão, nós não podemos fugir disso. Você foi criado por Deus para uma missão. E Deus tem para você uma missão. E a missão é fazer discípulo em todas as nações. É o ID de Jesus, certo? É o ID de Jesus.
Jesus, não é, ele pregava, ele ensinava, não é? E a Bíblia diz que João Batista veio também para pregar, ensinar e batizar. Você já pensou você ficar numa igreja o ano inteiro e você não vê uma pessoa sendo convertida? Isso indica que a igreja não está envolvida na missão. E hoje, meus queridos, a igreja, ela não é monumento, não é prédio, não é tecnologia que a gente tem. A igreja, ela é movimento, é você saindo, é você pregando o evangelho. A igreja tem uma missão. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 117, diz o seguinte, escrito por Ellen White: a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Quando você ouvir alguém falar assim, não, mas quem vai terminar a obra é os leigos. Jesus não tem obra só para uma classe de pessoas. Jesus vai terminar, vai nos ajudar a cumprir essa missão juntos, pastores, irmãos voluntários, Calebes, né? Dupla missionária, obreiros bíblicos, classe bíblica. O irmão Jonas está convidando vocês aqui para o domingo à noite para o Gênesis, está fazendo uma boa coisa, porque a televisão está mostrando aí um Gênesis da maneira deles. E o pastor Rodrigo, ele foi convidado pela Record para dar, não é, um suporte para a novela ali, na questão de cultura, de roupas. E ele falou o seguinte, olha, vocês vão fazer uma novela que não é qualquer novela. É uma novela que vocês estão tirando da Bíblia, do início das coisas, da criação. Pense bem naquilo que vocês vão falar. Ele falou que os atores começaram a derramar lágrimas emocionadas. Nunca tinham lido a Bíblia, agora iam viver o papel de Abraão, né, papel de Adão. Então, meus queridos, nós temos uma missão de pregar o Evangelho juntos, certo? E Deus está chamando a igreja de Montanhês, assim como chamou o antigo Israel. Nós não podemos fugir. Os verdadeiros seguidores de Cristo não devem deixar de testemunhar. Olha o que diz aqui no livro Testemunho para a Igreja, na página, volume 6, 438. Se cada um de nós, pense agora em você, pense em Paulo, em Silvio, Adilson, não é? Irmão Nelson lá, da marcenaria lá, que está ali sentado, tranquilo. A esposa, o Renê, não é? O Zé Carlos. E vocês comecem a pensar agora no que eu vou ler para vocês. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, isso está dizendo que tem missionário morto também, não é? Se cada um de nós fosse um missionário vivo, você está vivo espiritualmente, ou você está morto espiritualmente. Se você estiver vivo, diz assim, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Eu fazendo a minha parte aqui, você fazendo a sua parte, onde você mora, na sua vizinhança, no seu bairro, e a igreja pregando no mundo inteiro. Agora, tem alguns que pensam assim, pastor, mas eu não estudei muito, eu não tenho muita cultura. Irmãos, cada dia Deus surpreende as pessoas. Ontem eu estava ouvindo na Novo Tempo, um cego, ele ouve, ali a Novo Tempo, depois ele transmite para a esposa que é surda, e a esposa na maior felicidade ali, porque estava ouvindo a Novo Tempo e fazendo sinais. Eu gosto muito da TV Novo Tempo, o Evangelho tem me abençoado. Se um cego pode transmitir uma mensagem, por que você que tem condição de ler não pode dar um estudo bíblico para alguém? Um cego, que é o servo do Senhor, pode transmitir uma mensagem que por não ser instruído,
não pode ter que parte você, na que tem obra do condição de Senhor. ler, não pode dar um estudo Deus bíblico tem uma parte para cego esse também. servo do Senhor. Pode diz, transmitir ninguém uma cada um na mensagem, sua obra. que Eu por conheci um não pode ser transmitir uma instruído, mensagem, ele não sabia não pode ler. ter que parte você, na obra do trabalhava Senhor. nessa não pode dar um estudo Deus bíblico tem uma parte E para ele vendia esse mais do que os servo outros que do sabiam. Senhor. Pode Ninguém transmitir uma cada um na mensagem. sua obra. Irmãos, Que por não não pode foram transmitir todos uma os textos mensagem. da Ele Bíblia, não não pode ter Ele vai parte dando na espalhar obra do no Senhor. Senhor. Tem um Pode cego lá no Deus Pará. tem uma parte E para ele esse vendia mais do que os servo outros que do sabiam. Senhor. Pode Ninguém transmitir uma cada um na mensagem. sua obra. Irmãos, Que por não não pode foram transmitir todos uma os mensagem textos da da Bíblia. Bíblia, não pode ter vai parte dar na espalhar obra no do Senhor. Senhor. Tem um cego lá no Deus Pará. tem uma parte E para ele esse vendia mais do que os servo outros que sabiam. do Pode Senhor. transmitir uma Ninguém mensagem. pessoas Irmãos, que por não pode foram transmitir todos uma os mensagem textos da da Bíblia. Bíblia, não pode ter vai parte dar na espalhar, obra do mas não Senhor. faz. Deus tem uma parte E para ele esse vendia mais do que os outros que sabiam. Pode transmitir uma mensagem. Irmãos, que por não pode foram transmitir todos uma os mensagem textos da da Bíblia. Bíblia, não pode ter Coisa parte na obra mas do não Senhor. faz. Deus tem Pessoas uma que parte E para ele esse vendia mais do que os outros que sabiam. Pode transmitir uma mensagem. Irmãos, por não pode foram todos os textos da Bíblia. não pode ter Coisa parte da igreja ter recurso para a pregação do Evangelho. Vamos começar, irmãos, a pensar nisso. Nos nossos recursos para a missão local e a missão mundial. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Nós não podemos deixar de fazer as coisas com desculpa. Uns que são casados, têm filhos, assim, não, mas eu não posso fazer porque eu tenho meus filhos. Muitos filhos de adventista estão sendo deixados de lado em casa, enquanto os pais estão dando estudo bíblico, visitando famílias. E o conselho, irmãos, é que você leve o seu filho. Não é? Os seus filhos precisam ir. Olha o que diz a educadora Ellen White. Pai, seus filhos devem ser sua mão auxiliadora, aumentando sua capacidade e habilidade para trabalhar para o Senhor. Deve ser instruído para ajudar em diferentes ramos de serviço abnegado. Não permitamos que nossos filhos sejam empecilhos conosco. Deve os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como físicos, ajudando os outros a aumentarem a sua própria felicidade e utilidade. Nossa obra deve começar no lar. E aqui nós temos um conselho que é o primeiro campo missionário de uma família, é o lar. Então, leve o seu filho, o pastor Alex, que é o pastor agora da igreja do Ouro Preto, do distrito do Ouro Preto. Ele tem uma filha, a Nicole, e eu sou testemunha disso. Enquanto eles davam um estudo bíblico lá para uma pessoa lá numa classe bíblica lá, a menina dele sabia todas as passagens, estava começando a ler. Então, leve seus filhos, ensine a procurar as passagens da Bíblia. Fale para ele que enquanto você está dando o estudo, ele deve estar orando por aquela pessoa, né, pela pessoa que você está trabalhando. E um conselho para nós como igreja. Ellen White diz, entre os membros de nossa igreja deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudo bíblico, distribuindo literatura. Por isso que a igreja tem os livros missionários, meus queridos. É por isso que a igreja tem os livros missionários. E você tem que sair para distribuir de casa em casa. Os vizinhos têm que saber o que nós somos. Ontem eu fui no banco do Bradesco e eu falei para 2 gerentes lá, vocês conhecem a associação? Pelo dinheiro que a gente deposita aqui, pelos recursos que a igreja envia aqui para esse banco. Mas eu quero falar para vocês que a Associação Mineira Central não é só uma igreja, é uma instituição que ela é mundial e que nós temos no mundo editoras, fábricas de alimentos, e levei lá os livros missionários e levei salsicha da Superbom defumada, para eles conhecerem, irmãos, nós somos uma instituição. Não adianta a gente ficar aqui numa rua e as pessoas olharem o prédio aqui bonito e não saber o que a gente faz. Nós temos que ser conhecidos da comunidade.
Se fizéssemos uma pesquisa aqui e perguntasse assim, se a igreja adventista saísse aqui desse bairro, ela faria alguma diferença para vocês? A gente, irmãos, às vezes iria ficar surpreendido de pessoas falarem assim, de forma alguma, né? A igreja não me oferece nada. Então, nós somos uma igreja hoje com uma visão diferente. A igreja está usando seus espaços para ajudar as comunidades, com saúde, com palestra, não é? Com curso de arte culinária, com curso de pintura, não é? Com curso de primeiro socorro. São vários cursos que a igreja pode ajudar a comunidade. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante. Eu vi um garotinho sentado ali naquele carrum, não é? Cadê o garoto do carrum? Ele está aí? Saiu? Esse rapazinho, vem aqui, garoto. Esse menino aqui. Eu não sei qual a importância que vocês dão para esse menino quando ele bate ali, ó. Nós estamos vivendo numa época assim, um pouco diferente dos anos 60, que tem alguns irmãos que não acreditam muito nessas coisas não, que acham muito diferente. Não se surpreenda que a igreja tem que usar todos os meios de comunicação, todas as estratégias para ela pregar o evangelho. Mas um dia um garoto, assim, igual esse menino aqui, estudava numa boa escola. E na escola ia ter lá uma peça de teatro. E a professora distribuiu todas as partes ali daquela peça teatral. E a mãe daquele menino viu que o menino estava muito focado naquilo ali. E ela começou a pensar, se o meu filho não foi escolhido para fazer parte dessa festa, dessa peça, eu não sei como é que ele vai reagir. E um dia a professora chegou, não é, distribuiu todas as partes e disse para esse garoto assim, olha, você vai fazer parte do auditório. A sua parte é uma parte muito importante, não esqueça disso. Todas as vezes que os seus amiguinhos lá da frente terminarem de fazer a apresentação, você e os demais vão fazer o quê? Bater palma. Aquele garoto ficou feliz demais. E a mãe foi buscar ele na escola. Chegando ali na escola, não é, aquele menino estava ali, não é, contando os minutos para dizer para a mãe que ele foi escolhido. Olha, mãe, eu fui escolhido lá para a programação da escola, eu fui escolhido para uma parte muito importante, eu só vou bater palmas. Sabe, quando a gente vê um garoto desse aqui, batendo ali no carrum, ele está fazendo uma coisa muito interessante, muito importante. Se ele não estivesse ali hoje, no sábado, vocês podem imaginar onde ele estaria? Vocês reflitam, onde estaria esse menino se ele não estivesse ali hoje? Talvez não tivesse nenhuma motivação para vir para a igreja. Ah, mãe, eu não vou para a igreja, lá não faço nada. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que aquelas professoras ali foram professoras muito sábias, porque elas envolveram todos eles, todos os alunos, numa tarefa. Meus queridos, a igreja, ela é assim também. A sociedade deve ser assim também. Todos nós somos importantes no meio em que vivemos. Tem aqueles que têm a capacidade de vir aqui à frente, de pregar, de passar uma lição, de ficar diante das câmeras, não é? Que não é fácil, né, irmão? Assim. Mas é a realidade dos nossos dias. E tem aqueles que não têm essa habilidade, mas eles não são menos importantes do que os outros que vêm aqui à frente. Então, vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Pessoas que vivem, pode sentar, meu amigo, pessoas que vivem no anonimato, não sabem pregar, mas sabem convidar alguém para a igreja.
E é isso, irmãos, que Deus espera na igreja. A igreja, nós temos diversidade de dons, certo? Tem pessoas, não é, que precisa também ter a sua participação. Existem pessoas também que às vezes reclamam porque não é reconhecido. Outros dizem assim: pastor, eu não quero fazer nada na igreja, porque quando eu faço, eu sou muito criticado. Irmãos, para ser cristão, você tem que suportar muitas coisas. Eu já suportei muitas coisas. Já recebi nomes de irmãos de igreja, tratamento que eu não merecia, mas eu suportei. E a gente suporta, sabe por quê? Por amor a Cristo, a obra de Deus. E o pastor Bulhões diz assim: a única maneira de não ser criticado na igreja é você não fazer nada. Fica lá sentadinho no banco. Mas o pensamento não termina aí. O pensamento continua, diz assim: mas mesmo assim, você se perderá por não ter feito nada. Porque Deus não lhe chamou para você ser membro de igreja. Deus lhe chamou para você ser discípulo, para você pregar. E eu tenho lido, irmãos, algumas coisas. Ontem eu estava lendo no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, página 117. São coisas que impressionam a gente. Diz assim: a salvação de pecadores requer esforço intenso e pessoal. Você quer salvar alguém para o reino de Deus? Coloque o seu coração. Se tiver que subir a montanha, suba a montanha. Eu já viajei em cima de carro de leite lá naquela região de Teoflotone, e o pessoal assim: o pastor vai de carro-leito. Não tinha carro, não dirige. Eu ia de carro-leite e salvava os pecadores. Eu ia mais de 240 quilômetros de Teoflotone para uma cidade que tinha 2.500 habitantes. Todo mundo, quando eu chegava na cidade, me conhecia. Olha, é o pastor da igreja adventista. O evangelho estava sendo pregado ali, e algumas professoras, algumas irmãs e irmãos ali daquela cidade aceitaram o evangelho eterno. É uma missão que Deus tem para a gente, é um esforço pessoal. Olha o que a Ellen White diz: pudesse eu falar as palavras capazes de despertar homens e mulheres para a ação diligente dos momentos disponíveis de graça, que são poucos. Ela dizia o seguinte aqui: se eu tivesse que falar para vocês hoje aqui, Ellen White dizia assim: achamo-nos no próprio limiar do mundo eterno. Cada momento vale ouro e é excessivamente precioso para ser devotado meramente à satisfação própria. Aqueles que não quiserem se envolver pessoalmente no trabalho, eu digo, não sirvam de empecilho aos que estão dispostos a trabalhar, antes dele estímulo e apoio. Então, cada momento é precioso. Eu estava lá em casa numa segunda-feira e um irmão me liga lá da igreja do Jaraguá, o irmão Anderson, me dando uma triste notícia: pastor, o senhor sabe que o pai do Rossard morreu? Digo: não. O irmão Wilson. E a gente vai lendo, não é? Ouvindo. Agora, essa semana morreu um ancião lá na igreja, lá onde eu fui adventista, onde eu me batizei. E assim, irmãos, estamos vivendo. Você vai ligar o seu celular e vai ver a foto da pessoa ali morrendo de Covid. Cada momento é precioso. Nós não podemos perder tempo, né? São pecadores que precisam, né, de salvação. Cada momento é precioso. Não podemos perder tempo. Ainda, concluindo aqui, no livro Testemunhos Seletos, volume 6, página 437, 438. Olha aqui o que diz aqui: a edificação do reino de Deus é retardada ou apressada de acordo com a infidelidade ou fidelidade dos agentes humanos.
o trabalho é prejudicado pela falta de cooperação do humano com o divino. Podem os homens orar: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pode os homens orar a oração de Mateus 6 do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui eu faço um convite para vocês, para que a gente ore nesses 10 dias. São 10 dias. Você vai fazer na sua casa, né? A igreja vai transmitir alguma coisa nesse sentido, a Igreja de São Salvador e outras igrejas, mas que você esteja conectado nesses 10 dias, para que você reconheça as suas responsabilidades. Não é só orar, não, é também trabalhar. A gente canta o hino, trabalhar e orar. E, irmãos, a gente canta muitas vezes de boca para fora. Sabe como é que é esses hinos, quando a gente canta que a gente não vive? São os hinos cantados com hipocrisia. Hipocrisia. Você canta, você ora, mas você não faz. E Deus quer que a gente reconheça as nossas responsabilidades. E eu termino fazendo aqui uma pergunta: quando é que nós vamos aceitar, assumir essa responsabilidade? Se você está desanimado, Deus tem uma fórmula para você. E essa fórmula são 3 remédios muito fáceis. Você não vai comprar em farmácia. 3 remédios de Deus para os desencorajados, tristes. É fé, oração e trabalho. Eu digo isso porque eu já passei por uma crise que eu não tinha vontade de sair de casa, de ver ninguém. Quando o ancião da igreja chegava e dizia assim: pastor, vamos ali fazer uma visita, que eu colocava meu pé fora do portão de casa, toda a depressão ia embora. Remédio para os fracos: fé, oração e trabalho. E trabalho, meus queridos, é que não falta nessa igreja. Eu quero chamar aqui o irmão Pedro Paulo, vestido a caráter de Caleb. Missão Caleb. Vocês sabem que a Missão Caleb, pode vir aqui, irmão, também. A Missão Caleb é um projeto dessa igreja para ser realizado no mês de janeiro. Mas você pode ser Caleb o ano inteiro. E quando você é Caleb, você é conhecido. A Bíblia fala lá dos 12 espias, Josué e Caleb. O que eles trouxeram lá daquela terra? Um relatório positivo. E os que não fizeram nada, se vocês me falarem o nome agora, de 5 pessoas, fora do nome de Josué e Caleb, eu vou dar uma camisa, uma mochila e uma máscara. Aquele que levantar e falar assim, 5 nomes. Pastor, olha, fora de Josué e Caleb foi fulano, ciclano, ciclano. A gente não lembra, irmãos, porque eles não fizeram nada. E a gente só é reconhecido quando a gente faz alguma coisa para Deus. As camisas chegaram. Aqueles que desejarem as camisas, a mochila e a máscara, nós temos ali à disposição. Vocês vão ser Caleb no período do programa da Semana Santa, Restaurados em Cristo. Vocês vão ser Caleb hoje à tarde com o obreiro bíblico, saindo para visitar, para fazer pesquisa. Sábado passado eu estava lendo meu celular e o pastor colocou uma mensagem lá, não sei se foi ele que escreveu, irmão. Tivemos uma iluminação. Na hora da escola sabatina, nós reunimos aqui, terminamos mais cedo, e nós fomos para a rua fazer pesquisa, e nós saímos em 4 duplas. E essas 4 duplas, com 1 hora de pesquisa, nós conseguimos 20 estudos. Vocês estão vendo, irmãos? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que as pessoas venham para a igreja, para ouvir uma classe bíblica, ainda vindo para a igreja. Nós temos que ir lá onde eles estão. Josué e Caleb foram lá. Eles foram otimistas: pastor, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível.
E o impossível para o ser humano, ele é possível para Deus. Então eu quero concluir passando aqui um vídeo. Vamos passar só um aí, Priscila, de uma garota, filha de um pastor. E eu fui pastor desse casal, fiz o casamento deles. E vocês vão ver que experiência interessante. Depois do vídeo da garota, nós vamos ouvir a nossa irmã, que vai cantar nessa manhã. Pode sentar lá. As camisas estão ali com Flaviano, ele vai anotar o nome daqueles que quiserem ser Caleb. Agora eu só quero que vocês vistam a camisa se vocês forem ser Caleb mesmo de verdade. Não é só para vestir porque é bonita, não. É para ser Caleb mesmo de verdade, tá bom? Vamos assistir um vídeo de uma pequena garota. E eu lembro também que a mamãe me disse que quando a gente for lá no céu, a gente vai ganhar uma coroa e vai ter um montão de pedrinhas. E cada pedrinha vai representar uma pessoa que você levou para Jesus. Essa é a Gabriela. Ela só tem 9 anos, mas aceitou o desafio do pai dela, que é pastor, para estudar a Bíblia com uma pessoa. Ela sempre gostou de estudar a Bíblia. Estudava assim, desde bebezinho, fazendo culto, estudava junto com ela, fazia materiais para ficar mais interativo. E ela sempre participava, tanto na escolinha sabatina, quanto no momento de adoração infantil, ela contava histórias. Então, assim, sempre ela foi muito comunicativa e gostava de participar. Para orarmos por esses nomes, são vidas, são pessoas das quais nós vamos aqui e colocar o nome para que todo culto, em todos os momentos, nós estejamos orando por essas pessoas. E no início desse ano, quando o meu esposo foi fazer o lançamento do projeto Alcancemos Mais, a gente também estava, né, junto com ele aqui na Igreja Central, e ele desafiou a cada um para que cada pessoa alcançasse pelo menos uma pessoa através do estudo bíblico. Ela foi e aceitou. Ela falou: mãe, tem a Isabela, né? A Isabela vai na igreja, a mãe dela também vai, mas só que ela ainda não é batizada. Eu falei: isso já é uma boa candidata. A escolhida foi Isabela, uma amiga da escola. Gabriela resolveu fazer um convite diferente para conquistar sua primeira aluna. Eu fiz uma cartinha para Isa. Perguntei se ela queria fazer o estudo bíblico e depois se batizar. Na hora que eu cheguei da escola, mostrei a cartinha para minha mãe. Aí eu conversei com a minha mãe. Aí eu me decidi participar do estudo bíblico. Aqui em casa a gente faz o seguinte: ora primeiro, pois a gente lê um textinho que tem antes lá, aí a gente lê ele, eu faço a pergunta, a gente procura o texto. Ela se preparava antes para poder ficar mais fácil, porque ela até falava assim: mãe, se a senhora não precisar falar nada, não tem problema. Se a Isabela fizer alguma pergunta que eu não sei, a senhora responde. Eu falei: tá bom. Isabela decidiu ser batizada, para a alegria da amiga. Eu gostei bastante porque quando eu estava batizando, eu entreguei minha vida para Deus, então foi muito bom. Eu vou expressar para outras pessoas que Deus botou na minha cabeça para me fazer o estudo bíblico e batizar, para mim fazer a mesma coisa que a Gabriela fez comigo. A Isabela não deverá ser a única estrelinha na coroa da Gabriela. Isso porque ela recebeu o convite para estudar a Bíblia com mais 2 amiguinhos. Até a mãe deles está participando dos estudos. É muito legal dar estudo bíblico. Eu lembro que eu até fiquei meio surpresa quando meu pai me falou. Ele perguntou se eu aceitava dar estudo bíblico para mais 2 alunos. Aí, topei. Você leu o versículo 1, você leu o versículo 2 e eu, a sua mãe, leu o versículo 3, ok? Que é importante dar estudo bíblico, porque assim você ajuda a pregar a palavra de Deus e você pode até levar pessoas ao batismo. Pode. Eu digo também que você pode, tá certo? Eu conheço a família da Isabela, a irmã Bianca é lá do Veneza. O pai dela foi pastor da família, do irmão Frank, da irmã Cis.
fiz o casamento desse casal. E ele foi minha ovelha ali no Santa Martinha, foi para o colégio, é pastor. E a sua filha hoje é uma instrutora bíblica. Que Deus abençoe. Vamos ouvir a irmã cantando, nos abençoando, mais uma vez com a mensagem musical. de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe quando é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confie em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confie em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode.
Vamos ficar em pé para a nossa oração final. Aqueles que desejarem curso bíblico, departamento missionário dessa igreja tem muito curso. Procure o irmão Nelsinho, o obreiro Jonas, que eles irão ajudar vocês nesse sentido. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nessa manhã tivemos uma presença Tua conosco. E também, Senhor, nós Te louvamos pelos momentos aqui que Te adoramos como nosso único Salvador, como nosso Rei, como nosso Redentor, que breve virá em glória e majestade. Louvamos pela Tua igreja, pela missão também que é confiada a nós, seres humanos, e a missão que os anjos gostariam de realizar, mas foi incumbida a nós, Senhor, que nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para podermos, Senhor, realizar o Teu trabalho. Que o Teu trabalho também, Senhor, redunde em muitas almas para o Teu reino. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe nessa jornada que iremos começar nos 10 dias de oração, Senhor, para que possamos assim sermos fortalecidos, cheios do Teu Espírito, para sermos testemunhas do Teu Evangelho, como foi a igreja primitiva no passado, Senhor. Te rogamos a Tua companhia, a presença dos Teus anjos, companhia dele conosco, ao voltarmos aos nossos lares. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém, Senhor.